Boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus e havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos referente à primeira sessão extraordinária do segundo período para deliberação sobre as contas da administração financeira desse município, referente ao exercício 2017. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo TSRJ ofício PRS SSE CSO 34596/2018. Relatora: Conselheira Substituta Relatora Andréia Siqueira Martins. Matéria: Contas de Gestão, Exercício 2017. Protocolo: Câmara Municipal número 1586. Relator: Vereador Alex Joaquim da Silva. Parecer: Sumário. Contas de Gestão, Exercício 2017. Executivo Municipal, Pareceres TSRJ. Divisão de Controle Interno, Divisão de Orçamento e Contabilidade, Legalidade e Competência. Recebemos para parecer as contas de gestão relativas ao exercício 2017 do atual prefeito Luiz Antônio da Silva Neves, com parecer prévio favorável com ressalvas, determinações e recomendações, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sendo conselheira substituta relatora Andréia Siqueira Martins, conforme acima epigrafado. Estabelece no artigo 233 da Resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, competência a esta comissão e, no prazo fixado, apresentar ao plenário o seu pronunciamento acompanhado do projeto de decreto legislativo. Pois bem, prestar contas de atividades e exercícios em relação a bens e interesses alheios é decorrência natural da administração. Tratando-se de administrador público, este dever se torna maior porque a gestão se refere aos bens, valores e interesses da coletividade. Lembra o professor Adair Nogueira Filho, assumindo o caráter de um munus público, isto é, de um encargo para com a coletividade. Sugere daí o dever de todo administrador público de prestar contas de sua gestão administrativa face à Constituição, legislação correlata, e, nesse sentido, é a orientação dos nossos tribunais. A prestação de contas não se refere somente ao dinheiro público, à gestão financeira, mas a todos os atos administrativos de um governo. O exame prévio das contas é do TCRJ, conforme expresso o parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil, verbes, artigo 31, parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas do Estado ou do município, ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas do município, onde houver. Das TART também emana da Constituição Estadual o que dispõe o artigo 125, inciso 1 e 2, verbe, artigo 125. Complete ao Tribunal de Contas do Estado, além de outras atribuições conferidas por lei. 1. Dar parecer prévio sobre a prestação anual de contas da administração financeira dos municípios, elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. 2. Encaminhar à Câmara Municipal e ao prefeito o parecer sobre as contas e sugerir as medidas convenientes para o final apreciação da Câmara. Não nos parece pairar dúvidas quanto à competência do Tribunal de Contas do Estado em acompanhar e fiscalizar diretamente a execução do orçamento, bem como examinar e emitir parecer prévio às contas de gestão dos responsáveis pela administração pública, cabendo ao final o julgamento das referidas contas do chefe do Executivo pelo Poder Legislativo Municipal, por seus vereadores, frente à legislação pertinente. O parecer prévio favorável e a apreciação desta comissão, pertinente, legal e constitucional, que cabe ao Tribunal de Contas a incumbência de opinar previamente sobre as contas do Poder Executivo e que serão encaminhadas ao Poder Legislativo para julgamento. Esta determinação, como dissemos acima, vem ao encontro daquele mandamento constitucional no sentido de o controle externo será exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, procurando assim salvaguardar a sua soberania no julgamento das contas do Executivo.
No que respeita aos municípios, esta competência está explicitada no próprio artigo 31 da Constituição. Assim, respaldamos nosso entendimento sobre a prestação de contas de gestão referente ao exercício 2017 do senhor gestor Luiz Antônio da Silva Neves, plenamente demonstrado e de forma clara, além da doutrina, o parecer proferido pela conselheira substituta, relatora Andréia Siqueira Martins, no processo TCE-RJ, ofício PRS SSE CSO 34596/2018, das referidas contas acima mencionadas. Esta comissão, por conseguinte, entende o rigor no cumprimento da legislação concernente à administração segura no gasto público, em respeito aos interesses da coletividade no seu mais alto interesse público. Outro sim, a divisão de orçamento e contabilidade e a coordenadoria do controle interno, fulcrado praticamente com base no parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado, opinaram pela aprovação das contas do exercício 2017. Diante dessas nossas exposições e o minucioso parecer técnico favorável da Corte de Contas, ratificado pela Divisão de Orçamento e Contabilidade e a Coordenadoria do Controle Interno dessa instituição, e precedendo as nossas conclusões, torna-se imperioso reconhecer o controle e acompanhamento da execução orçamentária e, sobre este prisma, pautamos nosso entendimento, não apenas no exercício em exame, mas na evolução de exercícios anteriores, onde o município evolui inquestionavelmente no crescimento da receita e a contrapartida, ou seja, cresce a demanda da prestação de serviço, reivindicações, o aperfeiçoamento e o atendimento eficiente às comunidades, o que notoriamente eleva a despesa. Em princípio, não acreditamos na mesma proporção da receita, mas o município demonstrou e comprovou o equilíbrio, sua capacidade de endividamento plenamente aceitável, ficando sem embargos, evidenciando os cuidados com o planejamento em seus programas e projetos, cujo objeto, indubitavelmente, é a melhor qualidade de vida para a nossa população e destacado crescimento em sua economia, emprego, geração de renda e todos os serviços de responsabilidade do poder público na gerência e aplicação dos recursos públicos. Conclusão. A responsabilidade na gestão dos recursos públicos pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. E, diante deste conceito, em que o equilíbrio das contas públicas erige-se em dever dos administradores públicos e, para cumpri-lo cabalmente, além da sujeição à legalidade, o que abrange o exercício, pressupõe-se alinhado à prudência. Os princípios constitucionais, por sua vez, mais do que norteiam o desiderato da lei, consistem mesmo na vontade maior que propicia o surgimento da própria norma que lhes dá efetividade, considerando como basilares os princípios em especial da legalidade, segundo o qual, em suma, a lei é o fundamento do agir da legitimidade, que é o da própria moralidade. Considerando, pois, que além da estrita observância dos requisitos constitucionais e legais pertinentes e, considerando, por fim, o cumprimento dos princípios assinalados e do exame do todo processado, a observância irrestrita e inconteste dos ditames da Constituição, legislação infraconstitucional e correlata. Concluímos, opinando pela aprovação das contas de gestão exercício 2017 do senhor prefeito Luiz Antônio da Silva Neves, postulando aos demais vereadores deste Parlamento o acolhimento do nosso parecer, o que se fará inteira justiça. Vale acrescentar, por derradeiro, que está pensado a este parecer o projeto de decreto legislativo relativo à aprovação das contas de gestão do exercício referenciado. Sala das Comissões, 30 de outubro de 2018, Alex Joaquim da Silva, relator, Wilden Vieira da Silva, presidente, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 22 de 2018. Ementa
Aprova as contas de gestão do Executivo Municipal de Piraí do exercício 2017. A Câmara Municipal de Piraí aprova e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de gestão do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício 2017, conforme parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo TCE-RJ, ofício PRS-SSE-CSO 34596-2018, ratificado pela Divisão de Orçamento e Contabilidade e a Coordenadoria do Controle Interno, protocolado nesta repartição sobre o número 1586 e consequente aprovação pelos senhores vereadores com assento nesta Câmara, sendo responsável o senhor Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 30 de outubro de 2018, Wilden Vieira da Silva, presidente, Alex Joaquim da Silva, vice-presidente, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, membro. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre, senhores vereadores inscritos na forma regimental por tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Moacir da Rocha Júnior. O senhor me permite falar daqui, senhor Pode ser, presidente? excelência. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Falar brevemente, senhor presidente, da votação que nós vamos efetuar dentro de alguns instantes, que é votar as contas do prefeito, e eu já vou aqui antecipar o meu voto e vou justificar o porquê do meu voto. Eu não vou votar favorável e não vou votar contra. Eu vou me abster de votar. Mas por que eu vou me abster de votar? Foi lido aqui um parecer pelo primeiro secretário, doutor Ricardo, onde o Tribunal de Contas ele opina pela aprovação das contas do prefeito. Mas não foi lido, mas está incluso no processo, que o Ministério Público ele opina pela reprovação das contas, por alguns motivos. Um deles, por exemplo, o não repasse de cerca de R$ 1 milhão da parte patronal. Ou seja, a prefeitura desconta do servidor, né, e não repassa para o fundo de previdência. Inclusive, está em ressalva aí para a prefeitura regularizar. Falta de transparência nas contas públicas, enfim, tem alguns itens elencados aí. Eu não vou ser radical ao extremo de votar contra e também não tenho a segurança, né, de votar favorável. O Tribunal de Contas diz que é para aprovar e o Ministério Público diz que é para reprovar. Se eles não estão se entendendo, como é que a gente vai entender isso aí? Né? Então, por esse motivo, senhor presidente, eu estou adiantando que eu vou me abster de votar por esses e por outros motivos mais que estão elencados aí no processo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Alex Joaquim da Silva. Boa noite a todos, nobres companheiros, público presente, internautas que nos assistem. Pegando um gancho aqui na palavra do amigo Júnior Rocha, presidente, eu também fiz assinalei alguns itens, né? A falta de repasse ao fundo de previdência da cota patronal, a falta de transparência das contas públicas, a ineficiência da arrecadação dos tributos e cobrança da dívida ativa, falta da individualização e classificação das dotações orçamentárias, a falta de planejamento da execução orçamentárias. Esses são alguns itens, Júnior, né, que o Ministério Público vem pedindo a reprovação das contas, né, do município ano 2017. Essa falta de planejamento e execução orçamentária, essa enxurrada que nós temos aqui, né, de remanejamento de verba. Então, isso aí está dentro da reprovação das contas. É só isso que eu queria fazer uma análise e dizer também, né, o porquê do meu voto. Boa noite a todos, boa noite, presidente.
Não há mais moradores, não? Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto número 22 de 2018, que aprova as contas de gestão do Executivo Municipal do exercício 2017. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. De qualquer maneira, foi aprovado. Então, aprovado por 4 votos e 5 votos em abstenção. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada dia 27 de novembro do corrente ano, à hora regimental. Boa noite a todos.